Entramos. Estamos ao vivo. Você foi a primeira a entrar, Giovana. Boa tarde, pessoal. Ai, que delícia, gente. Que delícia entrar ao vivo. Sabe que no meio dessa loucura da gente há muitos e muitos dias em casa, a sensação que eu tenho aqui conversando ao vivo com vocês é um pouco da minha sensação quando eu vou entrar em cena. Borboletas na barriga. Muito boa tarde, vamos chegando, vamos entrando. Você já me manda uma solicitação, gatona? Já vou te incluir. Gente, esse é meu ciclo de lives que acontece toda terça-feira às 17 horas. Mulheres incríveis da minha vida. Eu tenho mulheres fenomenais na minha vida que eu tenho prazer de dividir histórias, pensamentos, vivências, muita coisa. Vai fazer xixi. Vai fazer xixi, Giovana. Oi, Claudinha. Hey, Caio. Você vai me ver ao vivo hoje. Que gostoso. E eu faço essas lives toda terça-feira às 17 horas. E nunca imaginei, eu tô me sentindo quase num programa, como num programa de televisão. É quase isso. Enquanto a Giovana vai fazer xixi... Ih, ó, o Frederico tá dando alô pra galera também. Eu tenho um bulldog que tem vontade própria, entendeu? Ele é bem teimoso e de vez em quando ele dá o ar da graça aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá perfeita a minha escuta? Fala pra mim, enquanto a gente enrola aqui pra esperar a Giovana voltar. Estão me escutando bem? Tá perfeito meu áudio? Comenta aqui pra mim, por favor. Enquanto ela não chega também, quero dizer pra todo mundo que tá entrando que eu tenho um Instagram novo chamado Lado BP. Ele tá... Ai, obrigada, Juju. Muito obrigada. Show, Caio. Eu tenho um Instagram chamado Lado BP, que é um Instagram onde eu tô compartilhando pensamentos, vulnerabilidades, assuntos que são assuntos que eu gosto muito de falar, enfim. E tem umas fotos bem lindas que a Dani, minha parceira fotógrafa, fez. Então, quem... Voltou, bebê? Show de bola. A minha parceira, amiga, musa de hoje, 5 minutos antes de eu entrar aqui ao vivo com vocês, me veio essa palavra na cabeça, que é confiança. A Giovana é uma pessoa que não só me mostrou, me ensinou o que é confiança, como me mostrou na prática o que é confiança. Então, acho que vocês vão... A gente vai conversar com ela, vocês vão entender um pouco do que eu tô falando. Deixa eu te chamar aqui, meu baby. Aguardando Gigi. É pra chorar já? Como é que faz? Já começa assim? Já começa assim. Aqui é muita emoção, baby. Ai, meu Deus, a ver se tá muito linda com essa franja, já não tô sabendo. Você tá gostando do meu Tá novo muito momento? linda. Combinou muito com você. Ai, que bom. Eu gostei muito também. Gi, que saudade de falar com você olhando na sua cara. Olhando essa cara, muito bom. Oi, gente, tudo bom? Galera que tá por aí. Eba, nossa, quanta gente. Tá dando uma responsabilidade. Cara, você sabe que eu comecei a brincar disso e tá virando uma parada séria, cara. É uma delícia, né? É muito gostoso. Eu, no início da quarentena, tava assim, ai meu Deus, quanta live, não sabia muito lidar. Agora eu entendi que é uma distração boa, né? A gente troca. É uma distração boa. Tem muita gente que fala, eu não aguento mais live, mas eu acho que é isso aí. Cada um tem que fazer o seu, cada um tem que fazer o que se sente confortável, o que tá afim de fazer, né? Cada um inventa o seu rolê. E tá ali, assiste quem quer, tá tudo certo. Exatamente. Amor da minha vida, não sei nem por onde a gente começa, porque hoje, assim, eu tenho perguntas pra fazer pra Giovana, criei um roteiro, mas é tanta coisa potente que a gente tem pra trocar, que não sei nem por onde começar. Mas eu acho que você poderia começar. Vou fazer um link com a semana passada, que eu fiz uma live com a Helena Varvac, que é uma professora minha, que foi uma live muito, assim, muito potente, muito incrível. A gente teve uma troca muito íntima e eu acho que eu e você, a gente vai conseguir fazer isso também. Certamente a gente vai conseguir fazer isso.
E a Helena, ela foi minha professora da faculdade de teatro. E você fez Cal, você se formou na Cal. E eu queria que você compartilhasse um pouco, assim, como é que foi essa experiência da faculdade, o que que você traz para sua vida, assim, que você aprendeu lá e que você usa na sua vida profissional hoje. Então, antes de eu... A Cal foi muito importante na minha vida. Não só porque eu me formei lá, mas de construção, de entendimento, de troca, de coletivo. Foi muito importante. Antes de ter feito a Cal, eu fiz um curso que eu fui reprovada. E, e aí eu tinha... Tipo, eu não passei de... Tipo, eu repeti de ano no curso. E aí, eu lembro que eu tinha uma vizinha que falava, Gi, você tem que ir para um curso. Era muito ligado com TV. E ela, você tem que estudar teatro. E ela já era atriz também. E aí eu falei, cara, tá bom, vai pra Cal. E eu falei, gente, mas a Cal é muito cara, como é que faz? Sabe, essas coisas assim que passam pela nossa cabeça. E eu, enfim, consegui fazer a Cal. E foi muito louco, porque eu cheguei na Cal numa transição da minha vida. Eu tinha terminado um namoro muito, muito conturbado. Eu era muito novinha, mas enfim, você sabe dessa história. E eu percebi como eu era apagada. E aí você falou de confiança no início, e eu acho muito lindo, e eu fico emocionada quando você atribui isso ao que eu fiz por você, talvez. E uma vez a gente conversou sobre isso. Uma vez você falou isso pra mim, e eu tenho entendido que eu acho que essa é um pouco a minha missão nessa vida, meu. Eu gosto de incentivar as pessoas. Mas é muito difícil fazer isso pela gente, né? E Sim. quando eu fui pra Cal, eu precisei, e eu entendi, eu precisei me valorizar, e eu entendi que aquilo era um momento delicioso pra isso, que era muito novo. Então, cara, eu agarrei a Cal com unhas e dentes, assim, foi muito bom. Eu acho que muita gente fala sobre o curso ser completo ou não, em geral, né, nas faculdades em geral, mas acho que tem muito de um esforço que a gente faz, pessoal, para com a história toda. Porque é isso, assim, nada vai te preparar para o mercado de trabalho, no nosso caso, senão o próprio mercado de trabalho. Então, a gente não sai da faculdade sabendo como vai fazer. Então, eu me sentia, quando eu fiz a Cal, eu me sentia muito encorajada para arriscar. E eu vira e mexe, eu tenho que voltar para esse sentimento, sabe? Assim, eu tenho que me lembrar dessa vontade, dessa essência. Porque era isso, eu só queria fazer, sabe? Você não sabe de nada, uma ingenuidade, mas uma vontade muito grande. E eu agarrei todos os testes que podiam aparecer. Passei muita vergonha, com certeza, porque sabe, essas coisas não rever, eu falo, não precisa. Pois é, mas é isso, eu me jogava. Eu lembro que no final do curso tinha muita gente que falava, meu Deus, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Eu falei, devia ter começado, né? Porque a gente aprende na prática. E depois acho que eu ia ficar muito frustrada de fazer teste, de fazer cursos fora da faculdade e não me preparar para aquilo. Porque foi isso que eu falei. A única coisa que te prepara para o mercado de trabalho é o mercado de trabalho. Isso é muito legal, né? Que é jogar o jogo, né? Você se realmente meter a cara e fazer, né? E fazer. Eu vejo que tem muita gente que trava, às vezes, por medo de julgamento, por medo de achar que tá passando vergonha, ou pela falta de confiança. E é muito engraçado você mencionar essa situação de que você passou um tempo num namoro que te colocava para baixo, e aí quando você entrou na Cal, aquilo te deu um impulso para você acreditar em você, né? E depois disso, você ainda se sentiu em momentos em que você estava com a confiança mais baixa e depois ela aumentou de novo? Como é que isso lida na sua vida, assim? Como é que isso acontece na sua vida? Deixa eu responder um comentário aqui que... E eu não tô vendo comentários. Não, ele falou assim, estou admirando tanto a beleza das duas, obrigada, acho que isso foi um elogio, que nem sei o que estão conversando. Então presta atenção, que a gente vai falar muita coisa boa aqui, tá? Esses rostinhos bonitos aqui tem o que dizer também. Com certeza. E a gente tá falando sobre carreira, sobre as nossas experiências de vida. E, enfim, pode ser bom pra você. Voltando, amiga, perdão. Isso aqui é confiança, tá vendo, galera? Pronto, acabou. Ai, meu Deus. Jolie, você tem um cachorro aí, eu também tenho uma então, eles vão ganhar hoje. Tem aqui. Perdão. Fala. Nada, imagina. Não, eu tava falando justamente isso, assim, que eu acho que na vida a gente passa por momentos, né, que a gente perde a confiança.
e daqui a pouco a gente recupera a confiança de novo, né? E se a gente ficar se comparando muito, se a gente ficar se julgando muito ou com medo do olhar alheio, a gente acaba se travando e não fazendo nada, né? Quando eu comecei aqui a fazer esse ciclo de lives, por exemplo, era um momento que todo mundo estava fazendo muita live e todo mundo estava criticando também as pessoas fazerem live. E eu falei, cara, tudo bem, eu vou fazer mesmo assim, porque eu resolvi confiar em mim nesse momento e tocar isso pra frente. Aonde vai dar, a gente não sabe nunca onde vai dar. Mas eu acho que o impulso interior tem que ser esse, né? Tem uma coisa que a gente tem, acho que, uma coisa de querer controlar o que é a expectativa do outro, né? E a gente nunca vai saber. Eu nunca sei o que você espera de mim. A gente imagina. E a gente faz isso com a nossa família, com a relação que a gente tem com os nossos pais, pronto. Com a relação que a gente tem com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos namorados. A gente sempre com o chefe, né? O que o outro quer ver da gente. Eu acho que a gente, como atriz, quando a gente vai para um teste, que já tem esse nome, né? Teste. E que a gente tá ali com o diretor vendo a gente precisando muito de trabalho, por todos financeiramente, enfim, por querer estar trabalhando mesmo, realização profissional e pessoal, a gente já começa, o que eles querem, o que ele quer de mim? E a gente tem muita dificuldade de se expressar, de confiar, isso é confiança, né? De se expressar da maneira que a gente consegue. Porque tem isso, né? Esses dias me falaram essa frase, assim, a forma como a sua beleza se expressa, ou como você se expressa, isso é muito bonito, isso é muito individual e muito potente, né? Enfim, eu posso falar sobre várias coisas, assim, mas é um trabalho que a gente tem que fazer toda hora de autoaceitação, a gente fala muito sobre isso, mas tem as formas práticas disso acontecer, né? Eu tava conversando esses dias com a minha vizinha aqui, a gente tava falando sobre corpo, sobre padrão e tudo mais. E a gente também acha, a gente tem uma expectativa, mas isso é muito imposto, de como o nosso corpo deveria ser. Então, a gente quer estar com o corpo dessa maneira, né, para suprir essa expectativa dos outros e da gente. E às vezes a gente acaba sendo muito violento com a crítica que a gente faz sobre nós mesmos. E isso é muito cruel. E a gente estava conversando sobre isso, eu falei assim, cara, se você estivesse conversando com alguém que falasse a mesma coisa que você tá me falando, o que você falaria para essa pessoa? Eu tenho certeza que você seria muito mais carinhoso com essa pessoa, que você seria muito mais atencioso e compreensível com ela. Por que você não tem esse comportamento com você? Com você. Entende? Quando você fala, cara, você tá linda, cara, você é ótima atriz, você é muito bom no que você faz, você segura. Sabe? A gente não faz isso com a gente. Então, às vezes, quando eu me pego nessas situações de insegurança e que várias vezes relacionada a muitas coisas, eu tenho que falar, cara, eu estudei para isso. Eu tô aqui para aprender, mas eu tô aqui também para mostrar a minha forma a forma de me expressar ou o que eu tenho para dizer. Eu lembro que em Erendira, foi uma peça de teatro que eu fiz em São Paulo no ano passado, no final, a gente fazia às vezes uns debates. E eu era Erendira. E eu sabia que iam me fazer muitas perguntas e envolvia muita coisa. E assim, era uma galera grande de São Paulo que já tinha feito muito teatro. Eu, na primeira vez profissional no teatro, no SESI, que é gigante. Eu falei assim, só ficava assim, eu falei, cara, eu estudei, eu sei do que eu tô falando, eu estudei esse texto, eu vou chegar lá, tá tudo bem, eu vou saber conduzir da melhor forma. Enquanto as pessoas iam fazendo as perguntas, eu só ia mentalizando isso, respirando fundo, e no final todo mundo, pô, Gi, você tirou de letra, você fala super bem, você é super segura, e eu, Então, assim, acho que isso funciona um pouco, sabe? Funciona comigo. E aí eu gosto de fazer isso com as pessoas que estão do meu lado também, né? De sacudir e falar, amiga, você tá linda com essa franja, você é maravilhosa, Muito, fundamental. Pra mim foi fundamental, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar na nossa história. Mas foi fundamental, foi fundamental. Nossa, acho que eu não teria feito esse trabalho que a gente fez juntas se não fosse a Giovana do meu lado, da maneira como aconteceu, mas a gente vai chegar lá. E você é a caçula de uma família de mulheres, né? Tem mãe, tem Natália, tem Dani e tem Gi. E tem Taia. E tem Taia, ainda tem Taia, é verdade. Que é sua sobrinha. E você acha que essa confiança, no seu feminino principalmente, vem daí? Muito. Eu tenho muita certeza disso, assim. A minha mãe, ela é de outra geração.
acho que ela ainda replica, ela deve estar por aqui, talvez. Eu acho que ela ainda replica muitos comportamentos e pensamentos que eu não concordo. E ela Uhum, aprende muito isso comigo. Mas apesar dela ter algumas... de antes, ainda assim, até hoje, a gente tem que se corrigir o tempo inteiro. uhum, é, Ela nunca colocou as filhas dela nesse lugar. Então, ela sempre falava pra gente se apoiar, independente de qualquer coisa, assim. Tipo, em casa a gente conversa, mas na rua a gente se apoia, sabe? aham, aham. E as amigas sempre, você sabe, você, tipo, Sim. vivia lá em casa, né? Quando eu morava com a Uhum, minha mãe. uhum, Então, as amigas estavam sempre muito presentes. E a gente tinha uma conversa íntima, muito aberta. Muito, uhum, sempre. Sobre sexo, sobre o nosso corpo, sobre menstruação, sobre pele, sobre qualquer coisa. Eu tinha muita uhum, liberdade de conversar essas coisas. Então, isso foi muito bom para eu me aceitar. É óbvio que tem coisas que, como é a nossa família, a gente não consegue se expressar com tanta liberdade. Aí a gente precisa para uma uhum. terapia, fazer Aham. umas coisas Conversa com assim. as amigas. É isso. E aí a gente vai aprendendo a lidar também. Mas com certeza, assim, a minha mãe e as minhas irmãs foram peças fundamentais, assim, para essa busca, né? Porque eu nem acho que eu sou super. Mas é uma busca. E é uma coisa Uhum, que me uhum, fascina. Eu gosto de olhar para as pessoas que eu acho que são confiantes ou que se expressam com autonomia. E aí eu fico, cara, o que que essas pessoas fazem, sabe? Qual a característica delas que traz isso, assim? E, uhum, enfim, isso eu fico curiosa com isso. uhum. Enfim, Tem alguém aqui dizendo que eu tenho um olhar meio míope, gente. Na verdade, eu sou meio vesga. A real é que é essa. o charme, coisa mais É o ridícula. meu charme. Eu me Ó, o Pablo falou que chegou desconcentrei. por aqui. Oi, Uhum. Pablo. E que delícia, Estamos. pessoal. Quem quiser botar perguntas também pra Gi, podem colocar aqui ou na caixinha que a gente vai falando ao longo. Gil, a gente estava falando aqui. Tá. A gente estava falando aqui da faculdade, do processo da Cal, mas não foi nesse momento que você começou a perceber assim que você queria trabalhar como atriz, que você queria que isso fosse algo profissional na sua vida. Foi antes, não? Foi bem antes. Eu, há pouco tempo, comecei a perceber e, assim, fazer um trabalho de voltar atrás e lembrar que a maneira que eu sempre escolhia me expressar, isso é muito louco, sempre foi através da dança, do canto ou da interpretação. Interpretação, Uhum, sempre. Na uhum, escola, a minha escola era muito. Não, nem era uma ideologia da escola, sei lá, os professores deixavam e a gente queria fazer. Falavam que era para apresentar um trabalho. Eu sempre queria fazer ou dança, ou teatro, ou canto. Sempre. E isso é muito louco. Porque eu nunca tinha me ligado uma coisa na outra. Então, eu sempre gostei de me expressar dessa forma. uhum. E arrumava um jeito, gostava de fazer, de editar coisa, enfim. Então, eu acho que isso aí já foi uma sementinha. E aí, depois, quando eu tava no segundo, terceiro ano, que é um momento que as pessoas começam a te cobrar, né? Essa escolha do Uhum. que você vai fazer, da faculdade que você vai fazer. Eu via todo mundo querendo fazer engenharia, querendo fazer arquitetura, querendo fazer medicina. E eu falava, gente, eu não quero nada disso, pelo Não amor que- de Deus. Eu não quero isso Eu pra tô minha errada, vida. eu tô toda errada. Eu não sei o que eu quero Pois fazer. é. Mas eu tinha. Aí todo mundo ia prestar vestibular pra UERJ. Uhum. UERJ. E eu falava, gente, mas não tem arte cênica, não vou fazer. Então, aí todo mundo, mas como assim você vai fazer? Faz pra outra coisa. E eu era muito certa, não sei porquê, mas eu falava, não vou fazer, não é isso que eu quero. E eu lembro que eu tinha alguns professores que falavam, Gi, realmente, essa não é a tua. Vai pra. Eu era muito ativa na minha escola também, assim, eu gostava Uhum. de fazer os trabalhos em Já grupo, era a líder, né? Já era líder do já era bando. promotora de eventos. Promotora de... E aí eu gostava. Então, assim, a festa junina, eu que ensaiava as coisas, eu gostava de fazer Uhum. apresentação. Teve uma gincana na escola que tinha que fazer uma imitação para, tipo, milhões de alunos. Eu fiz. Então, eles falavam, Gia, tua parada é essa. Uhum. E a minha família também falava, sua parada é essa. Então, para mim, era um ambiente, era uma escolha segura emocionalmente, Uhum. sabe? A expectativa até que os meus pais tinham era de eu virar atriz. Uhum. Então, eu acho que isso também é raro da gente ver na profissão, né? Sim, Muita gente fala que sim. os meus pais não apoiam e tudo mais. Então, eu escolher foi seguro por isso. Assim, Eu não também sei de não alguma tive esse tipo de situação. problema, não. Eu também não tive. Eu tive super apoio da minha família, assim, desde sempre. Isso faz toda a diferença, né? Eu Uhum. vejo
com os meus amigos de profissão e tal, que isso realmente faz muita diferença. Inclusive, quando eu comecei a fazer esse curso que eu fiz antes e depois fui pra Cal, eu cursei estética. Olha. Porque eu era boa aluna, mas era isso, eu não queria, sabe? Eu faço porque eu já entendi que eu tenho que fazer, mas eu não queria. E aí eu fiz o Enem, não queria Uhum. passar para não queria nenhuma daquelas faculdades, só que aí teve o Pronatec, que era o curso Sim. técnico, foi a primeira turma de estética do Pronatec. E eu falei, ah, então tá, então acho que dá para conciliar um curso técnico e tal. Aí fiz um período, só que era impossível, o Paty, porque era tipo, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã para ir para o curso, aí eu ia direto depois para Cal, e Uhum. quando eu voltava, porque a Cal é muito longe da minha casa, Sim, sim. eu chegava em casa 2 horas da manhã. Então eu fiquei, tipo, um semestre inteiro Nossa. dormindo 4 horas, cansadaça. E os meus pais de hoje falavam, filha, para, não faz o menor sentido. Uhum. E aí foram eles que me ajudaram a, tipo, a desistir. Porque eu, você me conhece, eu também me cobro. Tipo, eu preciso Sim. ter uma segurança financeira, eu preciso, se não der certo, eu preciso ter uma segunda opção. E aí meu pai falava, você não precisa de segunda opção se você acreditar na primeira. E aí eu ficava, Uhum. E Hum. é isso. É isso. Tá. Vou guardar essa informação, mas deixa eu fazer aqui minhas duas coisas para eu ter alguma segurança, né? É, pois é. Sempre foi assim, até hoje eu tenho que ficar mais. Eu tenho às vezes o medo da instabilidade, mas eu acho que também as coisas vão se acertando de uma forma ou de outra, assim. Eu tenho apoio, né? Eu tenho, tipo, Uhum. por Uhum. exemplo, eu arrisquei morar sozinha. Nossa profissão é muito instável. E Sim, isso causa muito. muita ansiedade, né? Porque eu tenho uma casa para manter Uhum. agora. Mas Sim, tô muito sim. errado, vai ser horrível, mas Somos eu tenho. duas morando Pois é. sozinha e com Se uma der errado, a diferença. gente mora junto. Ah, nossa, vai ser maravilhoso. Só que com uma diferença de idade bem grande, porque eu e Gia, a gente tem uma diferença mental, não, mental é a mesma, mas assim, mas de idade a gente tem uma diferença Grande. 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 E Não precisamos falando falar sobre. de números. Não precisamos falar de números, não precisamos falar de números. É louco, porque é tanto link que eu faço na minha cabeça, assim, que eu não sei nem pra onde que eu vou agora, mas eu acho que tem uma coisa também. Deixa eu vir primeiro pro audiovisual, porque. é, Enfim, vamos vir primeiro pro audiovisual, porque eu acho interessante, assim, a maneira como a sua geração. Porque a Giovana também não parece a idade que ela tem, assim, ela é muito jovem. Tanto na maneira como ela se coloca, na maneira como ela formula os pensamentos dela, nela mesma. Mas ela é muito jovem. E eu acho que hoje a gente tem aí, a gente está se acostumando, né? Esse mundo está se acostumando com a internet, com o Instagram, que é essa bênção nas nossas vidas, a gente poder estar aqui trancado no meio de uma pandemia, cada um na sua casa, e a gente tá conseguindo trabalhar de alguma forma, né? Ou então tendo possibilidade de criar novos trabalhos para a gente, né? Eu vejo que você sempre lidou com o Instagram, diferente de mim, de uma forma muito natural, assim. Eu queria pelo menos é o que parece, né? Eu queria que a gente falasse um pouco sobre a sua trajetória no audiovisual e como é que você começou e como é que foi esse processo para você, mas eu também queria falar um pouco da internet, como é que você foi levando essas duas coisas em paralelo, assim. Como é que você entendeu que isso era uma coisa importante que você precisava levar em paralelo? Eu acho que quando a gente fazia o Outro Lado do Paraíso, Uhum. eu ainda tinha menos preconceitos com isso do que eu tenho agora. Uhum. Então, acho que naquela época também tudo era mais. Ainda é novo, mas era mais ainda. Então, Uhum. hoje eu acho que também a gente já entendeu um pouco mais. Todo mundo já entendeu um pouco mais. Óbvio que tem Sim. pessoas que estudam isso, enfim. Mas na época era mais novo. E, cara, é muito doido. A gente fazendo novela, de repente, eu fazendo uma novela das 9, eu dormia, acordava com 100 mil seguidores a mais. Eu Sim, tava vindo era na hora da assim. novela, 20, eu ia pra Fátima Bernard, 30 mil seguidores. Então era Uhum. muito doido isso. E de repente eu Uhum. fiquei com 1 milhão. Você pode perceber que eu tô com 1 milhão até agora. Mas, mas eu fui entendendo, era gostoso essa troca.
Era Uhum. gostoso pra personagem, as pessoas foram muito cativadas através disso comigo e com o Tomazini na época, torciam muito pelo casal Sim. e a gente estimulava muito isso na internet. Uhum. E eu fui entendendo o que eu gostaria de falar. Eu acho que eu também era mais nova, eu tinha 20 anos quando eu entrei pro outro lado do paraíso. E aí Nossa, fiz 29. 21 lá. E então era outra cabeça pra coisa também. E a gente tava. Aí que tá. Porque a gente não vira só digital influencer, a gente é atriz. Então são duas Uhum. coisas. Então a gente tem que. Pra gente, pros atores, eu acho que é novo, porque de que forma a nossa construção de imagem no Instagram pode colaborar ou não para a nossa carreira, Essa é a né? melhor pergunta que você está fazendo. Não é Para esse simplesmente, momento. não é simplesmente postar e ter um engajamento grande. É tipo, eu me Uhum. preocupo também como o mercado de trabalho me enxerga, como eu me coloco nele através das redes Uhum. sociais. Então, quando eu comecei a pensar dessa forma, porque antes era assim, mais pro public post, mais pra coisa, mais pra remuneração e tal. E agora eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais madura da minha carreira e do que eu pretendo construir. A gente estava falando sobre Uhum. isso esses dias no telefone. Enfim, não tenho uma Uhum. resposta sobre isso, mas hoje eu lido de uma forma diferente Uhum. e que às vezes causam umas crises, porque também o Instagram é maravilhoso, a gente consegue se comunicar, a gente consegue fazer a informação chegar, mas também a gente causa muita ansiedade nos outros e na gente, tem uma responsabilidade Uhum. muito grande que se comunica. E às vezes você pode agarrar essa responsabilidade, e tem muita gente que faz isso, e maravilha, ou então você pode não querer, que também tem muita gente que faz isso e tudo bem. Sim. Então você aparece aqui Uhum. de vez em quando. Enfim, são escolhas e é muito novo ainda. Então É muito a gente novo. vai entendendo como se posicionar É, nisso tudo. é muito bom que você tá falando sobre isso, assim, porque hoje eu tava conversando com um parceiro de internet meu e ele tava falando justamente isso. Ah, eu não entendo muito bem como funciona o mercado de trabalho para classe artística. Vocês têm tantos mil seguidores e como vocês não conseguem explorar isso de uma forma para vocês se remunerarem é, de uma forma melhor. E aí a minha resposta para ele foi exatamente essa, assim, né? Porque nós que trabalhamos com arte, né, que a gente quer construir uma carreira como atriz, como ator, a gente precisa pensar na nossa imagem, a gente precisa pensar em formar uma marca pessoal, a gente precisa pensar o que a gente atribui a essa marca, né? Quais são as escolhas que a gente vai fazer de acordo com os trabalhos que a gente quer fazer também como artista. Uhum. Então, e como a nossa paixão maior, o nosso grande sonho é fazer bons trabalhos, né, como atriz, é ter bons papéis, papéis que a gente fique, se realize Se artisticamente, desafie, né? Que saia um pouco do se, que as se pessoas desafie geralmente têm. principalmente, a gente precisa principalmente ir ao contrário do que a rede social pede, né? O que a rede social vai buscando. Eu acho que agora É, eu concordo. as pessoas estão conseguindo talvez ter um pouco mais de assinatura, né? Ter um pouco mais de. Não, eu tenho uma amiga que ela falou: olha, eu tenho 1 milhão de seguidores, mas eu não uso maquiagem. Então, eu não uso maquiagem, meus seguidores sabem que eu não uso maquiagem, e eu tenho um público que já se identifica comigo por causa disso. E não adianta eu querer fazer um sorteio de maquiagem no meu Instagram, porque o meu público vai me É criticar. Que isso. história é essa? Já que, É né? isso. Eu gosto de falar muito sobre quando eu paro, assim, pra falar e no meu Instagram mesmo sobre alguma coisa, eu gosto muito de falar sobre isso que você falou que da confiança e também sobre a Uhum, liberdade das nossas escolhas, assim. Eu fiz um texto, é porque eu também eu fico, a gente fala da confiança, mas às vezes bate aqui também. Eu tenho uns uhum. 60 textos que eu escrevi para postar para criar esse diálogo no meu Instagram, mas eu travo. Também não Agir sei é por quê. poeta também, além de atriz. Não, mas era tipo sobre as minhas experiências com confiança e tudo mais. E aí eu travo, não postei ainda, não sei por quê. Uhum, Mas, enfim, assim, a gente tem que pensar o que dá muito certo no Instagram. O que dá. A uhum, galera que tá grande, ganhando muito dinheiro com o Instagram, tá fazendo o quê? Super válido. Mas será que é o que eu quero fazer? Será que uhum. é a forma como eu quero ser vista? Será que condiz com a minha verdade? Então, tudo isso a gente tem que botar na balança na hora de escolher o nosso posicionamento aqui. E também tem uma coisa, às vezes as pessoas vão por um caminho que depois também não conseguem voltar. Eu já vi muitas meninas que trabalham com a internet falando:
eu não gosto de me posicionar politicamente. Porque eu trabalho com marcas, as marcas podem não gostar, podem acabar com o contrato, pode... E eu falo, cara, não dá isso pra mim, entende? Não, não... Aí isso hoje em dia já não condiz com a minha verdade. Mas aí também cada um entende, também não julgo, porque a gente tem que pagar nossas contas e cada Também um sabe tem onde isso, aperta. né? E a Pois gente é. sabe que a carreira do ator também, a trajetória não é uma trajetória simples, né? A gente trabalha por projetos, por produtos. Então, às vezes, você tá num produto, aquele produto acaba. Muitas vezes você não sabe qual vai ser o próximo, quando vai ser o próximo, de que forma vai ser o próximo, né? E todo mundo Lembra, tem... gente? Lembra o quê? Quando acabava Outro Lado do Paraíso, tipo, uma semana pra acabar a novela, e, gente. E agora, gente? E agora, meu amorzão? Como é que vai ser? Mas Não é? é assim que é. É assim que é. É assim que é. Eu acho que o Paraíso não foi sua primeira, né, Gi? Novela, na Eu fiz Rede. Rock Story antes, mas eu entrei nos Você fez Rock 45 do segundo tempo. em Rock Story. E foi uma participação que você foi fazer também, que acabou rolando, acabou ficando. Acabei ficando. Era pra eu ficar, tipo, 9 capítulos, aí depois eu voltei e fiquei o restante da novela. Foi bem legal. Que Rockstar foi muito legal, essa novela foi muito legal. E que desenrolou, desagou no Paraíso, né? Acho que o nosso primeiro assunto foi sobre isso, assim, a gente conversando assim, eu assisti você em Rockstar. Eu falava, lembra disso? Foi. Na preparação. Eu acho que só pra galera não ficar boiando muito no que a gente tava falando e na minha abertura, né, que eu tava falando sobre confiança. Eu e Gi até fiz um post aqui no meu feed antes da gente entrar, que eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre o que vai rolar na live. E eu falei que a nossa história foi engraçada, assim, a maneira como a gente se conheceu foi uma maneira curiosa e uma maneira engraçada, como a nossa vida começou a se entrelaçar, né? Que ambas estavam passando por questões pessoais, assim. E a gente acabou se apoiando muito, se ajudando muito nessas questões pessoais. Eu amo as questões pessoais. Bom, se você quiser continuar, você continua. Não, eram várias questões. E a gente estava num momento parecido da vida, né? As duas apaixonadas, as duas na novela, as duas com descobertas. Então, a primeira novela grande das duas, na verdade, né? A primeira novela grande. Então, isso era uma responsabilidade diferente. Era muito medo, muito pânico. A gente não sabia, por mais que a gente estava preparada para aquilo, né? A Giovana estava preparada, eu estava preparada. Eu estava há muitos anos aguardando uma oportunidade como aquela, por conta da nossa diferença de idade aqui também. Não que a gente também não tivesse, mas dava muito medo, né? Deu muito medo. E eu acho que a gente acabou se aproximando por essas questões, essas coisas que foram acontecendo, né? No meio da loucura toda. E aí a gente ficou muito próxima. A gente realmente entendeu que poderíamos ser apoio uma da outra. E eu acho que eu não teria tido a segurança que eu tive para encarar a Tônia, a personagem que eu tive que encarar, da maneira como eu encarei, e todo o processo que estava ao redor, se não fosse a confiança que a Giovana me inspirava e a confiança que a Giovana me ensinou a ter em mim mesma, né? E então aquilo para mim foi realmente muito importante. Eu precisei muito do seu olhar em relação a mim para que eu me sentisse do tamanho que eu precisava ter para poder dar conta de todos aqueles processos ao mesmo tempo. Então, eu sou imensamente grata a você pelo que você fez por mim naquele momento. A gente chora agora. Pode chorar. Então, mas quando você fala disso, foi muito, muito importante e raro, assim, porque é o nosso ambiente de trabalho, então a gente não vai fazer, não necessariamente a gente vai fazer amizades, assim. E, cara, o Outro Lado do Paraíso foi muito maravilhoso comigo, né? Teve você, Juzinha, Gabi, a Bela. Eu conheci o namoro de Juliano por conta da Bela. Isso é muito doido, né? Sim. A Bela que apresentou a gente. E a Bela é que nossa apresentou. amigaça. Então, que em a outros gente teve trabalhos... uma sorte, né? Porque, na verdade, eu tive uma sorte.
porque eu caí num grupinho de meninas muito jovens, muito diferentes da minha idade, mas muito maduras, muito pra frente e muito evoluídas como mulher, como ser humano e com uma maturidade, um pensamento que me ensinou demais, me fez crescer demais, assim. Realmente me impulsionou, me colocou lá no alto, assim. Eu dei muita sorte de ter tido vocês, assim, ao meu redor. E tu era uma irmãzona mais velha, que a gente fala, Giovana, não. Giovana não é por aí. E ia me Também tinha conduzindo, isso. a gente se aconselhava muito. Eu lembro de uma vez, logo no início da novela, que eu falei pra você que eu precisava estudar, que tava difícil a cena, e você falou, olha, eu vou gravar até 3 horas, depois eu vou pra sua casa. E a gente ficou na Uhum. minha cama, estudando as minhas cenas que eu ia gravar no dia Foi, seguinte. E olha, foi. Patrícia, Elisardo, tipo, quando que a gente pode presenciar uma coisa tão bonita assim, né? Tipo, os meus amigos da faculdade faziam isso por mim. E, Uhum. enfim, é isso. Mas eu acho que tá no DNA, assim, né? Quem trabalha com teatro também, principalmente quem vem do teatro. Não que quem vem da televisão não tenha esse princípio, mas eu acho que é mais difícil por conta das circunstâncias adversas do mercado da televisão, do audiovisual. Mas no teatro, a gente tem mais possibilidade de desenvolver uma relação mais íntima, mais afetiva, de trocas mais generosas. E aí a gente acaba conseguindo desenvolver isso, assim, né? Conseguindo ter espaço para isso. E é muito louco, eu acho que realmente foi. A gente se encontrou, a gente se conectou nesse lugar, a gente entendeu que a gente poderia se unir para ser melhor, né? As Amiga, duas serem saiu matéria melhores. dizendo que a gente tava namorando na época, de tão É grudada que a gente ficava. verdade! O povo falava que É a gente se verdade! pegava. É verdade, é verdade. Era Deixa muito o doido. povo, deixa o povo. Mas eu vou Era falar uma muito coisa, doido. acrescentando o que a gente estava falando sobre rede social, só porque eu me lembrei disso Uhum, agora. uhum, A gente tem que tomar um cuidado, e foi uma coisa que eu precisei organizar na cabeça, porque as pessoas não sabem como dá trabalho Instagram e produzir muito, conteúdo e gravar vídeo e muito. editar e se arrumar e pensar. Dá muito trabalho. E quando você Uhum, está no meio de um processo artístico que demanda de um tempo, de uma concentração, isso às vezes uhum, pode ou não dar uma atrapalhada, uma conturbada. Então, assim, às vezes também. Isso foi uma coisa em um momento eu falei, qual é o meu foco? É aqui, é uhum, ali, quanto do meu tempo eu preciso dedicar para cada coisa. E eu acho que isso uhum. é uma coisa que as pessoas precisam entender, porque eu acho que às vezes acaba indo para um lado e que se você não se programou, você de repente lá na frente vai olhar e falar, opa, não era bem isso que eu queria. Mas aí. Uhum. Esse planejamento é muito importante, né? Você conseguir, ok, eu vou me dedicar à rede social, vou. Eu na quarentena, por exemplo, eu tenho feito isso, né? Uma parte do meu dia é para cá, para eu conseguir trazer, produzir conteúdo, desenvolver um pouco melhor, porque eu também passei um tempo fazendo, não trabalhando nada com o Instagram, deixando o Instagram um pouco de lado, e agora, quando a gente tá meio refém dessa situação toda, eu falei, ok. Deixa eu seguir e tentar. E dividir o tempo mesmo. Agora eu vou estudar, eu vou ler um livro, eu vou decorar uma cena, eu vou gravar uma cena, agora eu vou fazer um teste, agora eu vou tirar uma foto pro Instagram. E realmente isso é muito importante, né? A gente conseguir planejar bem o tempo. Não, e eu agora eu acho que é o momento mais difícil de eu fazer essas coisas, porque eu tô me preparando pro filme O Meu Sonho Sim, você Faz tá por fazendo um Você. filme, né? Como é que é isso? E Tá sendo aí tudo online? tudo online, amiga. Eu tô fazendo aula de canto, de dança e de interpretação. Na De verdade, assim, a gente faz dança? um estudo, tudo em casa. E aí é muito tempo do meu dia fora casa, né? Porque aí faz a comida, arruma não sei o quê, aí tem a cachorra, tem que levar pra fazer um negócio. E aí você ainda tem o Instagram, e aí a pessoa inventa. Que aí eu voltei a fazer psicóloga, porque, Que né, ótimo. quarentenas. Uhum, E comecei a fazer uma consultoria financeira, porque eu entendi que eu precisava me organizar financeiramente. uhum, Só que isso me deu muita ansiedade, porque eu entendi meus gastos e isso é muito louco. A gente não sabe o quanto a gente gasta. E uhum, aí eu precisei também dar um tempinho nisso. Tô fazendo um curso, eu acabei agora, né? Eu falei pra você. Tô fazendo um curso com a Marina de interpretação. Então, uhum, assim, eu nesse momento da minha vida, eu acho que eu tô com uma oportunidade muito foda na minha frente. E eu falo, cara, eu preciso muito. Eu falei isso pra você quando a gente tava conversando pelo telefone, tipo, eu estou investindo como atriz, assim, eu tô investindo em mim como atriz.
Uhum. E isso vai mudar nossa atenção, mudar nossa energia e E fazer do nosso isso, ainda emocional, né? Do nosso emocional muito, também. muito, muito. Uhum. E ainda fazer isso, fazer o Instagram, fazer não sei o que, aí ter ser namorada, ser dona de casa, é muita coisa, assim, que também falar, opa, Mãe da Jolia, porque aqui o Frederico mãe da demanda. Jolie, É. que tem que tomar um banho. Aí em que momento eu vou dar banho? Se tem live com Patrícia, se tem curso. Cachorro tá aqui, ó. Eu acho que tá todo mundo passando por isso, assim. Eu acho que vejo muita gente falando, nossa, eu tô trabalhando 20 vezes mais. Eu também, e assim, e fazendo tudo, né? E cozinhando também, lavando as panelas também. E tendo que equilibrar um pouco. Eu, no começo da quarentena, tava muito ansiosa, comendo sem parar. Agora eu falei, não, peraí, deixa eu focar, deixa eu tentar aqui segurar minha onda, ter uma vida mais equilibrada nesse sentido. Então, tudo depende da gente nesse momento, né? 100%. Pois é, sempre, né? Gil, tem 5 perguntas aqui no boxzinho. Vamos dar uma Uhum. olhada aqui para ver o que que tá. Ó, o Caio Felipe tá perguntando. É... lá, 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 lá. Tempo. Tempo. O Caio tá perguntando o seguinte. É só clicar. Ai, Entendi. eu Nunca nunca tinha tinha feito visto isso. isso. Como vocês lidam com perguntas constrangedoras ou sem noção? Eu que respondo? Aham. Ó, eu acho que a gente, às vezes, vale ignorar. Às vezes vale. Na Uhum. maioria das vezes, não. Uhum. A gente fica tentando entender. Eu acho que quando eu respondo, cara, depende, porque assim, tem vários níveis, né? E vários níveis de insistência também. A pessoa é inconveniente uma vez, você pode ignorar. Na segunda, você fala, não, merece uma resposta. Aí você Uhum. tenta ser educado, chamar a pessoa para um questionamento do comportamento dela, né? Uhum. Porque é sobre outra pessoa que tá aqui, e a pessoa Uhum. continua. Na terceira vez, você perde um pouco a educação Você perde. e vai logo. Eu tenho medo da Giovana, hein? Eu não provocava ela, não, porque, ó, eu tenho muito medo da Giovana. Isso, não fala assim. Mas é isso, É, a minha primeira reação é sempre trazer a pessoa para pensar um pouco sobre aquilo que ela tá fazendo. aham. É, cara, eu acho que. Porque tem muitas perguntas aqui, eu tô tentando escolher algumas que a gente ainda não respondeu. Quais foram os principais desafios que enfrentaram nas suas carreiras? Tanta coisa. Tanta Vai, coisa. vai Eu lá, vai acho que respondendo. além do nosso preparo como atriz, né, porque envolve muita coisa, eu acho que as pessoas que não vivem esse meio nem alcançam o quanto de trabalho interno e externo também, físico, que a gente precisa fazer. Né? Uhum, Muita gente fala que os atores são atletas e eu gosto muito dessa linha de pensar nisso, porque a gente trabalha com o nosso corpo, então o nosso corpo tem que ser canal, ao mesmo tempo a gente tem que estar disponível, a gente tem que ter coragem de cutucar as nossas coisas, isso já é uma coisa a se enfrentar. uhum. E as frustrações do mercado de trabalho, quando a coisa acontece, quando você perde um papel, quando você vai mal no teste, e ainda assim manter a firmeza do que você pretende, do seu objetivo. É, eu acho que também existem muitas fantasias assim sobre o meio artístico. E as pessoas adoram falar do meio artístico como se Uhum. fosse uma coisa à parte, só acontece no meio artístico. E a gente sabe que não. Você Sim, trabalhar numa não. loja, trabalhar na padaria, você Uhum. está Vai lidando com acontecer. pessoas. As pessoas Sim, têm comportamentos que às vezes não são agradáveis. Então, sim. tem essas relações também que a gente precisa aprender a lidar. E acho que foi um pouco isso, assim, que eu precisei passar e aprender mais. Eu acho que tem uma coisa também que você tá falando aí, é que as pessoas ainda têm uma cultura, muito no Brasil, eu acho, no Rio de Janeiro, que talvez no mundo também, mas não sei, de lidar com os artistas como se, enfim, olhar para os artistas como se fossem grandes celebridades e endeusar, né, em colocar num pedestal diferenciado, onde você é inalcançável àquela pessoa, né? Ah, mas é Isso porque não. também uma geração anterior à minha, talvez, contribuiu muito, né? O mercado funcionava um pouco assim, então O as mercado coisas se contribui apresentavam muito dessa para forma isso. também. Hoje em dia acho que está Exatamente. diluindo. Mas eu ainda vejo muita dificuldade das pessoas em tá diluindo, mas em aceitar que tá diluindo, né? Uhum. E achar que
que aquela pessoa é completamente diferente de você e tem uma vida perfeita e tem uma vida maravilhosa e o que, pelo contrário, né? Pelo contrário, é o que você falou aí, por trás do trabalho do ator, assim, tem mil coisas que tem que acontecer até você conseguir estar ali naquele papel, naquela determinada obra. Tem que rolar muita coisa e muita coisa que exige muita dedicação, muito estudo, muita confiança, muita autoconfiança, muito amor próprio, muito autocuidado, muito estudo. Você vê, a Giovana descreveu aqui. Eu até te perguntar sobre isso, o que você estava fazendo na pandemia para não abandonar a sua atriz, mas você está fazendo milhares de coisas para não abandonar a sua atriz, né? Patrícia, acredito que até a sua aula de finanças ela também é para você não abandonar a sua atriz, porque muitas vezes pode ser que você vai contar com um trabalho que naquele momento que ele não vai acontecer. E aí você precisa segurar as suas pontas de outra maneira. Então, a construção da carreira de ator, de atriz, é uma construção que ela precisa ser muito calculada, né? Porque ninguém, por exemplo, ninguém estava esperando isso acontecer, né? A gente já tá rodando o filme agora. Então, eu estaria recebendo agora. E não tô. Olha. Então, eu precisei me organizar, porque ele foi adiado. Eu precisei me organizar financeiramente para esse momento. E também para não ter que depois acabar a pandemia ou depois rodar o filme e ter que trabalhar com uma outra coisa porque eu não organizei ou porque não tinha, enfim. Mas isso também é uma... Mas hoje eu também só consigo ter organização financeira porque eu decidi que em algum momento eu ia trabalhar com o Instagram. Tem isso também. O Instagram também é uma ferramenta muito boa. Que é aquele papo que a gente estava falando um pouco antes, assim, né? Que eu acho super... Eu tô cada vez mais levantando essa bandeira. Eu tô fazendo um trabalho para mim, porque eu era uma das pessoas que tinha muita dificuldade em trabalhar com o Instagram. Eu só consegui aceitar um pouco mais isso quando eu fui buscar algumas pessoas que faziam um trabalho, que não eram atores e atrizes e que faziam um trabalho com propósito, um trabalho para ajudar outras pessoas através do Instagram. Aí eu comecei a aceitar que isso era uma possibilidade. Aí eu comecei a estudar sobre isso e agora eu fiz o caminho oposto, assim, eu dei uma volta maior para poder entender que o Instagram pode sim e deve ser uma ferramenta que, se a gente souber trabalhar com cautela, pode nos ajudar muito como atores, né? Quer falar mais alguma coisa sobre isso, não? Não. Lorena aí apareceu, fazer uma pergunta. Lorena apareceu. Já sentiram que não estavam prontas para algum personagem? Já, mas em surtos momentâneos, assim, que às vezes dura uma semana, às vezes dura 10 minutos. Eu era neta de Fernanda Montenegro. Quantas vezes, nesse um ano de preparo para Outro Lado do Paraíso, eu falei, eu não vou conseguir. Eu não vou. Essa mulher me dá bom dia, eu não sei falar bom dia de volta. Então, aconteceu já. Em outros momentos também. Enfim, acho que em um outro trabalho eu tava bem abalada emocionalmente, de autoestima. E eu não conseguia nem assistir o que eu fazia. E eu assisti esses dias pra organizar minhas cenas e falei, nossa, gente, tava ok, sabe? Era uma coisa muito pessoal. E sobre tudo isso de autoestima que você falou, você fez um vídeo esses dias explicando lá do PB e você falou assim... BP. BP. O que eu falei? PB. Eu falei o quê? PB? PB. Acho que é o contrário. Lado B da Paty. PP. Tudo bem. Lado B da Paty. Eu achava que era lado... Enfim. Aí, de preto e branco. Todo mundo fala PB de preto e branco, mas é lado B. BP. É o contrário. E você falou que você aceitou que o que você tinha pra falar poderia ser interessante. Na sua construção foi ótimo. Inclusive, depois vejam esse vídeo da sua frase e eu falei, cara, a Paty entendeu exatamente o que eu estou entendendo nesse momento da minha vida. Que é tipo, o que eu vou falar pode ser bom. E vai ser, porque vai partir de mim, é verdadeiro. Então, a forma que eu vou fazer essa personagem vai ser legal, porque vai partir de mim, vai ser verdadeiro. Porque uma coisa é você chegar lá sem ter preparado nada e achar que você vai mandar bem. Mas assim, você estuda chegar lá. Até porque as condições são adversas, né? Mas segue isso. Mas enfim, tô falando muito. É isso. Não, tá maravilhosa. Sim,
Fale. Não, mas é isso, é isso. A gente, eu tenho falado muito, esse início do Lado BP, na verdade, quando eu criei com o objetivo de falar sobre audiovisual, que é algo que eu amo ligar uma câmera, eu amo vir para frente da câmera, eu amo gravar um texto, gravar uma cena, e depois eu descobri que eu amo falar de assuntos que são os meus assuntos, que eu gosto de falar de autoconhecimento, que eu gosto de falar de espiritualidade, que eu gosto de falar de audiovisual, que eu tenho vocação sim para ensinar, para poder levar uma mensagem produtiva, com propósito para as pessoas. Só que isso tudo só foi possível por conta da tal da confiança. E eu só consegui tomar essa iniciativa de conseguir fazer isso e começar a construir uma história para mim nesse lugar por conta da tal da confiança, sabe? E é isso aí, essa percepção que a gente tem que, assim, por mais que existam milhões de outras pessoas que estão falando sobre esses mesmos assuntos que eu tô falando, ninguém vai falar da minha forma. Ninguém vai falar da maneira como a Patrícia fala, porque as experiências vividas da Patrícia são só da Patrícia. A minha medicina é a minha medicina. A medicina da Giovana é a medicina da Giovana. E isso é que é tão bonito nas trocas, o que faz as trocas serem tão potentes. Então, às vezes, uma coisa... A Paty Lopes aqui, ó, que tá comentando... Eu Ela acabei é de uma ler. pessoa, ela é uma pessoa que me segue lá no Lado BP e a gente troca muita mensagem no direct. E é muito legal você ver que, poxa, uma coisa que eu falei ali, e foi através de uma experiência pessoal, a coragem de expor a minha experiência pessoal fez com que a Paty, por exemplo, começasse a levar o negócio dela para o online também. E criasse o Instagram dela. E ela falava, nossa, mas eu vou fazer isso e meu fulano, ciclano, beltrano vão me criticar, vão dizer que eu tô querendo aparecer, vão dizer que vão me achar ridícula e papapá. Mas isso é um problema do outro, né? Isso está na mão do outro, não está na sua mão. E você tem a permissão e o direito de ser quem você é, né? E de dizer o que E você diz quer muito, dizer. e diz muito mais sobre o outro. Talvez sobre a falta de coragem do outro. Ou sobre até o gosto. Às vezes, quando a gente pergunta assim, você gosta dessa roupa? Você tá amando? E a pessoa fala, não. Você fala, putz, vou trocar. Por quê? Não é o gosto do outro, mas é o seu gosto. E tá tudo bem, não existe Exato. certo e errado nesse sentido. E, na verdade, não existe certo e errado em quase nada nessa vida. Uhum. Mas, né, existem pontos de vista, talvez. Mas é isso, assim, por quê que a gente abre mão, talvez, de uma vontade nossa, porque a gente acha que o outro não vai gostar, ou porque a gente não. Tem alguém que atinge 1 milhão de pessoas com vídeo. Tem outra pessoa que atinge a Paty, que criou coragem pra fazer o canal. Isso não é válido? É válido pra caramba. Tem gente que talvez Uhum. não fale nem no Instagram, mas fale com uma amiga. E a amiga Uhum. muda o comportamento, muda a autoestima. Isso não é válido? Muito. Muito. Então, às vezes a gente também se cobra sem entender. A gente se cobra do grande sem entender que o pequeno é muito essencial. Que às vezes o pequeno não é pequeno. Que tudo é isso que eu Uhum. falei. É questão de ponto de vista. Se você pensar numa visão macro da coisa, que não tem tanto a ver com o sistema, como as coisas funcionam, que tem um pouco mais a ver, sei lá, não é nem religião, mas tem um pouco a ver com a vida, né? Com o Uhum. que ela é na sua essência. A gente faz. Com certeza as pessoas fazem coisas muito mais potentes do que elas imaginam. Muito mais, pro bem e pro mal. E a gente só tem que ter consciência de que a gente tem esse poder. Uhum. Uhum. Sim, total. Assino embaixo. Tô ligada aqui no tempo, a gente vai responder essa última Tá. pergunta e depois eu tenho mais uma pra gente finalizar, pra não perder a live, que eu não quero perder. Quais metas profissionais você ainda deseja alcançar? Tanta coisa, né? Pô, muita coisa. Muita coisa. Eu acho que eu tenho um caminho gigante como atriz ainda, que eu fico fervorosa para chegar nele, sabe? Uhum. É, Eu mudei um pouco a minha ideia do que é o sucesso ou do que eu espero para minha vida, mas eu tenho uma meta de continuar trabalhando com o que eu me proponho a fazer e fazer isso de uma forma que diga muito sobre mim, porque tem isso também. O que que você quer dizer através do que você faz? Eu tô buscando essa resposta de verdade. Eu acho que o trabalho ganha muita mais potência depois que a gente entende isso. E é que tem uma palavra ser respeitada, ser reconhecida com o meu trabalho. Não sei se
acho isso muito prepotente, muito através do outro, né? Se o outro gostar de mim, então eu vou ter atingido o meu lugar. Não, não é isso. Mas eu quero Uhum. fazer. Eu quero ter uma potência como atriz que eu consiga trabalhar de uma forma mais livre e mais segura, de certa forma, porque é isso, as contas chegam. Sim, sim. E é muito lindo porque, na verdade, a nossa potência enquanto atores é a nossa potência na vida, né? É a nossa potência enquanto ser humano, enquanto pessoa. É onde a gente está disposto a ir, a arriscar, a se jogar sem Uhum, medo para realizar grandes feitos, né? uhum. E eu desconfio, não, eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma vida de com uma trajetória muito bonita. Muito lindo, assim. Você vai alcançar lugares que eu acho que nem você imagina. Que nem você imagina. Minha tchau tchau. Que coisa linda, Cristiane. E vem cá, pra gente finalizar, para o Instagram não nos derrubar, eu quero saber qual foi a maior lição, assim, que você tá levando da pandemia, desse momento. Putz, até eu achar uma resposta, acabou a live. É, Deixei a mais difícil pro final, né? eu acho, mas eu acho que a gente tem uma tendência de cuidar da gente ou da maneira que for, só quando alguma coisa dá errado, né? A gente, sei lá, vai à igreja quando termina o namoro. A gente, sei lá, procura psicóloga quando já tá no fundo do poço. Eu acho que essa pandemia trouxe para mim, e eu espero que para todo mundo também, que o autocuidado é diário, é muito trabalhoso, mas é muito necessário, e a gente se boicota o tempo inteiro para tentar fazer, por exemplo, eu tô há 3 semanas, eu falo oi pra minha psicóloga, ela fala, oi, vamos marcar? E eu paro de responder. Aí hoje eu falei pra ela, vamos na sexta? Mas eu tô aqui super botando pra fora um boicote meu. Porque eu falo, cara, é tão Uhum. difícil organizar tudo depois que eu converso com ela, porque depois que você tem entendimento sobre alguma coisa, você tem uma responsabilidade de gerar uma mudança, né? Você não pode Sim. identificar um problema e deixar aquilo quebrado, você precisa consertar. Só Uhum. que isso dá muito Uhum. trabalho. E eu fico, às vezes, adiando isso exatamente porque eu não quero bater nisso. Mas algumas coisas Encarar. deixam de andar. Exato. Algumas coisas deixam de andar porque você não encara. Então, eu acho que Os eu nós ficam aprendi. ali no caminho. Legal. É. Eu tô aprendendo que a gente precisa de um autocuidado diário. Diário. Mesmo, assim. É isso. Eu acho que a nossa vida vai. Eu espero, na verdade, né? Eu tenho a esperança de que a nossa vida vá mudar para tudo sempre, assim, que o autocuidado vai passar a ser uma prioridade, né? Que as nossas relações afetivas vão ser olhadas, vão ser cuidadas, vão ser recheadas de afeto, que a gente vai ter afeto por a gente mesmo, nos mínimos detalhes, e que a gente consiga ter trabalho, seja lá naquilo que cada um fizer com mais sentido, né? E com mais propósito para cada um. Tchau, Lindo tchau! seu olhar otimista. É, é o que eu Lindo. desejo. É o Eu que eu também, desejo. amiga. É o que eu super Não sei desejo. se. Mas eu não assisto jornal, então pode ser que eu esteja um pouco equivocada. Não, não é nem só isso. Mas Já que a independente de gente já qualquer tem, coisa. já que a gente tem um tempinho, tem muitas mudanças estruturais. Eu não tô falando de política, não. Eu tô falando de como a gente chama as coisas que a gente tira da natureza de recursos, né? Então, acho Uhum. que a gente tem uma relação com o que a natureza dá pra gente já muito errada. Por exemplo, a gente pagar por água, por luz, e a gente ter energia elétrica, e enfim, tudo isso, tudo isso. Uhum. Então, já faz a gente correr para conseguir coisas que a gente deveria ter com a maior alegria e prazer do mundo. Comer, cara. Coisas que a gente Sim. tem, que a gente deveria todo mundo ter. Ter acesso, Então, né? ter acesso. Então, acho que a gente Uhum. tem uma corrida muito insana para algumas coisas e a gente perde um pouco. Não é que eu tô falando pra todo mundo ficar êbado, não. Mas Mas é pensar, que refletir sobre isso, né? não faz o menor sentido. E aí eu falo para vocês irem, sei lá, pesquisar um pouco sobre por que essa energia é a nossa energia. Por que não ouviram Tesla? Por que os funcionamentos das coisas são assim? É sério. Depois que eu fui descobrir que enquanto o cara... enfim, tudo bem. Vai lá depois vocês Enfim, lerem.
Sim, sim, sim. Eu vou falar. Show, show. Eu vou ter que te cortar, infelizmente, pra Tudo Instagram bem. não derrubar nossa live. Eu te amo. Tô com Eu muita também te saudade de amo muito, você. amiga. Muito obrigada, tá? Obrigada a você por tudo. Fica com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Todo mundo que Tchau, tchau, acompanhou. pessoal. Beijo.